Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Vamos voltar pra tua história agora pra entender. Então tu tem acesso a esse documento que a gente tava falando agora e a partir daí tu entende o que tá acontecendo no teu país. Sim, é isso, a né? gente começa a entender, a gente começa a fazer os movimentos, né? Juntar com os amigos, conversar, saber, olha, tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo isso. Né? Isso acaba despertando, né, em nós um sentimento de potência, assim, né? E a gente começa a entender o contexto que a gente vive. E a gente não vive só num país que tudo é normal. Porque como a gente está em Kinshasa, a gente acha que o Congo é só a cidade de Kinshasa. Que para nós é normal, você vai para a faculdade, tem uma namorada, você sai com alguém, vai beber, vai fazer o que... É uma vida bem ocidental, normal. Sim, é uma vida normal, assim. Aí você pensa que sua vida é isso. Bota aí a capital, como é que se sua letra? Kinshasa. Pra eu dar uma olhada. K-I-N... S... Ali. Ali, ó. Ali. Tem uma avenida grande ali, ó. Parece a Paulista ali, ó. Aí, ó. Isso. Então, aí é a cidade que tu viveu. Isso. Esse aqui é o centro da cidade. Tá. E aí... Então, aí é meio que uma bolha, assim. Ninguém fazia ideia de que nos lugares mais distantes estava acontecendo tudo isso. Sim, a gente tem uma noção. Às vezes na mídia passa a informação que, olha, aconteceu tantos mortos, houve, né, um ataque. Mas aqui você não tem esse tipo de confronto na cidade. Você não, na capital, a verdade. Você não tem esse tipo de confronto. Você tem outro tipo de confronto. O que tem lá? Aqui... O contexto na cidade, ou na capital, ou nas outras grandes capitais do país, é o impedimento das liberdades básicas, né? Então, a liberdade de expressão, de reunião. De reunião até tem, mas de expressão, principalmente. Dá um exemplo de como a liberdade de expressão ela é. Crítica ao governo, falar, por exemplo, do relatório, falar, por exemplo, que o Kabila, você não pode fazer um terceiro mandato. Você está no poder há 2 mandatos que pede a Constituição, você quer burlar a Constituição, a Carta Magna da nação. Simplesmente falar que ele não pode ter um terceiro mandato já era... E ao contrário do que o governo pensa. As pessoas eram perseguidas? Perseguidos, assassinados, mortos. Teve contato com alguém próximo que criticou o governo e sumiu? Sim, eu mesmo. Você tá vendo? Vou te mostrar aqui. Tá pegando aí? Ah, tá. Aqui, ó. Então, tem marcas de violência e de tortura. Porque assim, todo movimento, você vai na rua manifestar, a repressão é muito forte, é desproporcional naquilo que você tá querendo manifestar. Você vai na rua reivindicar, falar de uma lei, falar de tal grupo que talvez foi mortos tantas pessoas em Bukavu, Ituri, Beni, ou você vai falar da ONU, por exemplo. A ONU tem uma missão lá. Eu lembro que a gente manifestou muito contra a ONU, porque tem a missão que chama MONUSCO. Hoje se chama MONUSCO, né? Chamava MONUC, hoje é MONUSCO. Então, eles estão no país há cerca de 20 anos, com o maior número do exército da ONU que está no Congo. E isso foi liderado também, até então, com 2 generais brasileiros, cara. O Brasil tá no Congo hoje. O Brasil tava no Congo e tá no Congo hoje. Então, o comandante das forças de paz da ONU, o atual e o anterior, são brasileiros, são general de exército brasileiros. E como é que era o trabalho da ONU lá? Então, a primeira missão deles era uma missão de observação, né, do conflito.
cara, os militares vão observar o conflito. Os caras se matando estão ali, ó, apitando o conflito, Anotando, entendeu? né? Realmente tá morreu acontecendo. 15 e tal. Aham. Então, depois de um grande movimento da sociedade civil, né, das ONGs, né, dos movimentos sociais, e também dos outros atores do cenário político, isso mudou. Né, essa visão mudou. Eles mudaram a missão. Então, passou da MONUC, né, que é a missão de observação, para a missão de estabilização. Né, tentar estabilizar a questão do conflito. Aí eu lembro o general Santos Cruz, né, que então era o secretário do presidente Bolsonaro aqui, né, do governo. Aqueles um dos primeiros que saiu do governo. Uhum. Ele é gaúcho, né? Gaúcho? Como é que é o nome dele? Santos Cruz. Santos Cruz. Santos Cruz. Não tô ligado. Então, ele, quando ele chegou, eu lembro quando ele chegou, ele trocou o quartel-geral, porque o quartel é na cidade de Kinshasa, onde não tem conflito armado. Uhum. Então, ele pediu para a mudança do quartel. Então, o quartel segue de Kinshasa para o Goma, na região que tem mais conflito. Ah, tá. Eu cheguei a conhecer ele aqui em São Paulo, na USP, né? Então, nós conversamos meio em off, assim. Tentei perguntar algumas perguntas chatas. Tipo, Fala realmente o que acontece lá, né? Tipo, né? Porque o cara, com certeza, tem muitas informações. Ele sabe muito bem do rolo que tem. Uhum. E eu lembro que durante o evento, eu cheguei a falar, olha, houve uma época, disseram que a ONU estava envolvida também. Tinha alguns ucranianos, né, no exército da ONU que vendiam armas, vendiam outras coisas para esses grupos e tal. Tentou esquivar da pergunta, né? Da resposta. Não... Então tem suspeitas que a própria ONU tem corruptos dentro da ONU. Tem. A gente tem essa suspeita, né? Porque eles estão no país. E acontece muitos massacres, né? E esse conflito já dura 20 e poucos anos, 23, 24 anos, e já fez um número muito grande dos mortos. A gente não tem a certeza dos números, mas nós calculamos pela frequência diária dos ativistas que estão na região, que eles mandam, né, desde 1998 até então, porque já o Mapping Reports, já na época, até 2008, falava de 5 milhões de pessoas mortas. 5 milhões, já em 2008. Então, hoje, nós temos cerca de 12 a 10 milhões de vítimas. Se a gente vai no número de 100 mortos por dia. E são pessoas que não têm nada a ver com conflito. Nada a ver com conflito. São pessoas civis, né? Pessoas civis que, infelizmente, se encontram num cenário que envolve muita questão econômica, muita exploração do minério, com uma passividade do governo e também dessas forças que vieram do exterior com o objetivo de apaziguar. E tu mostrou a cicatriz que tem na cabeça. O que foi isso? Essa cicatriz foi... porque assim, quando eu não gosto muito de contar, mas eu vou contar. Quando meu tio, né, onde eu cresci, voltou, ele começou a trabalhar num partido político da oposição com o Kabila, Kabila filho, né, que ficou 18 anos no poder. E eu já tinha uma visão política eu já estava na faculdade, a gente já estava com essa visão, e a gente conversava muito. E ele foi assassinado, ele foi morto, né, em casa. Então nós fomos levados, porque a gente morava, como era uma casa gigante, a gente morava lá com alguns primos também, então nós fomos sequestrados, né, e torturados. E ele foi assassinado também. Quem fez isso? O governo ou esses grupos? Porque assim, é muito complicado. Na época de Mobutu, de Kabila, a maioria dos ditadores, eles usam muito o serviço secreto. Uhum. O que, por exemplo, estou falando aqui agora, contar isso aí, se for num regime ditatorial, o cara pode chegar aqui e simplesmente me sequestrar, ser torturado. Se a gente estivesse ao vivo no Congo agora, isso ia acontecer. Acontecer com certeza, porque eles estão ouvindo, eles estão em qualquer lugar, você não imagina. Estão na faculdade, eles estão nas igrejas, eles estão nos ônibus, no metrô. Aqui
eu percebo no mundo, o Brasil não é o mundo ocidental, mas que seja no mundo ocidental, na Europa, outros países, ou aqui talvez no Brasil, você não vê muita conversa nos lugares públicos. As pessoas não conversam entre si. Mas isso não acontece lá, por exemplo. Na nossa sociedade, você entra no ônibus, o cara solta um assunto, todo mundo comenta, não conversa. Né? A pessoa não fica no celular, não fica nessas coisas. Uhum. Né? Então, o serviço secreto, ele age muito. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o meu professor de geopolítica dizia uma coisa, que o serviço secreto, na forma do serviço secreto usado nos países de ditadura, é como o sangue no corpo do ser humano. Então, qualquer lugar que você pega um estilete, se passa, vai sair sangue. Então, essa infiltração do serviço secreto, você não sabe quem trabalha com quem.